Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Vitor Daut aqui na área para a gente resolver juntos mais uma questão de raciocínio lógico e que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar na sua preparação para o teste que você tem para fazer, não importa a empresa, não importa a plataforma de recrutamento ou quiçá o seu nível aí atual nessa habilidade, tá bom? Se você é novo ou nova aqui no canal, já chega deixando o seu like e a sua inscrição, dessa forma você contribui aqui para o meu trabalho, crescimento aqui do canal, tá ok? Tenta fazer essa questão, que não é, na minha visão, uma questão tão simples. Eu vou ensinar aqui um truque, tá? Um jeito simples da gente resolver esse tipo de problema, caso ele apareça aí de forma similar na sua prova. Então, o que o problema dizia aqui, né? Uma fila deve ser formada para que 8 pessoas, dentre as quais João, Maria e Fernanda, entrem em um estabelecimento. O número de maneiras distintas que é possível formar esta fila, de maneira que João, Maria e Fernanda fiquem em posições adjacentes na fila, ou seja, posições adjacentes são ali um do lado do outro, né? Ou seja, os três vão precisar estar juntos, né? Os três vão precisar estar juntos ali nessa fila e ele quer, ou seja, a fila composta por 8 pessoas, João, Maria e Fernando são 3 dessas 8 pessoas. Quantas possibilidades diferentes a gente tem? Caramba, questão aqui interessante. E para resolver esse tipo de problema, como que eu, Vitor, gosto de fazer? Pego já o meu papel e minha caneta lá no caderno, o papel, né, uma folha de papel do caderno, uma caneta, e vou começando a rascunhar da seguinte maneira. Então, repara só que eu deixei aqui, vou até pegar minha caneta, eu deixei aqui 8 espaços, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que são as posições aqui na fila, tá ok? E eu sei que João, Maria e Fernanda vão precisar estar um do lado do outro. Agora, eu vou colocar aqui uma hipótese. Tá bom? Ah, Vitor, mas são várias hipóteses. Eu sei, mas para explicação, eu quero que você acompanhe aqui junto comigo. Imagina que essa fila ela vai se iniciar com o João ali na primeira posição, depois vai vir a Maria. Vou colocar aqui, representar como um M, e depois Fernanda. Tá ok? Eles vão precisar estar juntos aqui, tá ok? Então, repara só, que é o seguinte, aqui está João, Maria e Fernanda. Ah, Vitor, poderia ser Maria, João e Fernanda? Poderia ser Fernanda, João e Maria? Poderia ser Fernanda, Maria e João? Poderia, mas eu não vou me ater a esse raciocínio agora, porque eu quero que você entenda o seguinte. Como eles vão precisar sempre estar juntos, eu vou considerar que ao invés de eu ter 3 posições para uma primeira análise, eu vou considerar que esse espaço aqui é como se fosse uma pessoa só. Ah, Vitor, mas eu posso ter diferentes configurações entre eles. Posso, mas para facilitar a conta, eu vou considerar que os 3, eles são uma pessoa só, um grupo só, tá? E você vai entender o porquê de eu estar fazendo isso. Então, imagina que esse grupo composto por Maria, João, Maria e Fernanda, eles ocupam uma posição que é a primeira posição. Eu vou até colocar aqui um outro espaço como se fosse apenas um espaço, tá ok? E aí as outras 5 pessoas vão poder se misturar entre elas. Então, concorda comigo que, vamos supor que eu tenho esse primeiro cenário aqui, onde João é o primeiro, Maria é a segunda e a Fernanda é a terceira, tá? Primeira configuração. E as outras 5 pessoas, Vitor? Ora, eu posso colocar quantas possibilidades eu tenho para colocar nessa segunda posição? Porque olha só, eu estou considerando que os 3 estão representando apenas uma posição. Eu vou fixar eles na primeira posição, tá? Dessa forma. Então, quantas pessoas eu posso colocar na segunda posição? São 5. Eu vou até colocar aqui, ó. 5. E agora na terceira posição? Bom, já obrigatoriamente eu tenho que colocar uma aqui, vamos sobrar 4 possibilidades, né? Outras 4 pessoas. Então, 4 possibilidades. E na quarta posição? 3 possibilidades. E na quinta posição? 2.
E aí depois que eu já aloquei todo mundo, aí só me resta uma possibilidade, né? A pessoa que sobrou aqui. Então, de quantas maneiras diferentes, se o João, né, aparecer na primeira posição, a Maria na segunda e a Fernanda na terceira, então vamos fixar esses três e calcular as possibilidades de configurações diferentes com João em primeiro, Maria em segundo e Fernanda em terceiro. São quantas? Basta eu multiplicar aqui, né? Ou seja, se eu fizer essa multiplicação, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, quanto que dá isso, né? 5 vezes 4 dá 20, vezes 3 dá 60, vezes 2 dá 120. Então, considerando que os três ali, João, Maria e Fernanda, vão estar na primeira posição, eu tenho 120 diferentes possibilidades, ok? 120 diferentes possibilidades. Agora, você imagina só que eu vou chegar eles um pouquinho para o lado, ou seja, eu vou liberar, lembra que a gente tinha 8 posições? E eu coloquei João, Maria e Fernanda nos 3 primeiros? Agora eu vou liberar a primeira posição e vou jogar eles para a segunda, para a terceira e para a quarta posição e fazer o mesmo cálculo, tá? Então, vou desenhar aqui um rascunho, tentar fazer aqui em cima, tá? 1, 2, 3, 4. Só para você entender o meu raciocínio, tá? 5, 6, 7, 8. Agora, João, Maria e Fernanda vão estar aqui, ó, ocupando a segunda, terceira e quarta posição nessa ordem, na mesma ordem, tá? Novamente aqui, agora eles ocupando a segunda, terceira e quarta posições, como que eu consigo combinar? De forma similar ao que eu fiz no primeiro cenário, ou seja, vão sobrar 5 pessoas. Para eu escolher a pessoa que vai ocupar a primeira posição, eu tenho 5 possibilidades, depois 4, depois 3, depois 2, depois vai sobrar só uma. Eu multiplicando essa galera toda, eu vou ter mais 120 maneiras, tá, de posicionar. Então, se eu repetir esse raciocínio, ou seja, tendo 8, são 6 posições no caso, né? Originalmente 8, mas como eu estou agrupando os 3 em uma só, é como se eu tivesse apenas 6. E aí, quantas vezes eu vou precisar somar o 120? 6 vezes, né? Ou seja, 120 eles ocupando a primeira posição, 120 eles ocupando a segunda posição, 120 eles ocupando a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. Ou seja, 6 vezes, tá? Vou até botar aqui um pontinho, como se fosse uma reticências. 6 vezes. Então, só eu somando essa quantidade, mantendo novamente, né? João, Maria e Fernanda, nessa ordem, só com essa simples conta, se eu somar aqui 6 vezes 120, quanto que isso vai dar? 6 vezes 120 dá 700, se eu não estiver errado, né? 720. Então, só com isso daqui já ultrapassa a casa dos 700. Então, a gente já sabe, só com essa análise, que já ultrapassou, né? Ou seja, a quantidade de maneiras distintas que a gente pode formar essa fila com João, Maria e Fernando estando juntos, já passou 700. Poxa, Vitor, mas a resposta seria 720? Não, porque agora a gente precisa considerar as diferentes maneiras que eles podem, né, se posicionar entre eles. Ou seja, de quantas maneiras seria possível, né? Ou seja, na primeira posição teria 3 maneiras, pode ser João, pode ser Maria, pode ser Fernanda. Eu escolhendo um deles para a segunda posição, restam quantas? 2. Então, na última, 1. Então, seria 3 vezes 2, 6. Então, total de maneiras distintas seria 6 vezes 720. Então, seria um número assim, consideravelmente maior do que as opções que ele dá. Independente disso, a gente conseguiu resolver aqui de maneira, eu diria, um tanto quanto prática, tá? Esse problema que, na minha visão, até as alternativas poderiam ser um pouco mais espaçadas, né? Mas, de qualquer forma, a ideia que eu queria passar aqui com esse exercício é: vamos supor que a gente tem aqui, né, 8 pessoas e que a gente, dentre essas 8, 3 precisam sempre ficar juntas. A gente pode considerar essas 3 como sendo uma posição e reduzir as 8 posições que a gente tem para, nesse caso aqui, no exemplo do problema,
6 posições. E aí sim começar a fazer os cálculos, tá ok? Acho que fica de exercício aqui, você praticar como dever de casa, considerar que ao invés da fila ser formada por 8 pessoas, por exemplo, considera que ela precisa ser formada por 5 pessoas, e aí eu vou tirar a Fernanda da jogada e considerar que João e Maria deveriam estar sempre juntos. Tá? Qual seria a resposta? Ou seja, em uma fila formada por 5 pessoas, João e Maria, dentre as quais, né, João e Maria, elas precisam ficar sempre juntas. Quantas maneiras distintas a gente poderia formar essa fila? Já fica aí de dever de casa, eu gostaria de ver a sua resposta no comentário, seguindo aqui o raciocínio que eu acabei de explicar. Seria interessante. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Se está sentindo que precisa de ajuda para, enfim, resolver questões desse tipo ou de qualquer outro, que provavelmente vai aparecer no seu teste de raciocínio lógico, me manda mensagem, vem aqui no link da descrição que eu deixo sempre fixado nos comentários ou até mesmo, né, na descrição, e encontre a melhor solução para você. Eu tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar, tá bom? Ninguém merece ser reprovado aí em processos seletivos por conta desse tipo de avaliação, tá ok? Então comece a estudar desde agora e elimine a concorrência. Então vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço.